Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Richard Deitão, palestrante, coach e radialista e estou aqui hoje neste vídeo para conversar com você sobre uma técnica relâmpago para você vencer o medo de falar em público. E você deve estar se perguntando por que é que eu estou aqui em um estúdio de rádio. Você deve perceber que aqui é um estúdio de rádio e é aqui onde todos os dias eu apresento o Jornal da Manhã, um programa jornalístico, informativo, onde tem notícias de conteúdos variados, entrevistas variadas. E é aqui nesta cadeira, onde eu me sento todos os dias, e foi aqui onde há 20 anos atrás começou a minha trajetória de comunicador. 20 anos, 2 décadas. E nem sempre foi tão fácil assim, sentar numa cadeira, diante de um microfone de rádio e apresentar um programa. No início foi muito difícil. A primeira vez que eu falei no microfone de rádio, há 20 anos atrás, deu um branco. Eu estava lendo uma matéria, comecei a ficar trêmulo, comecei a ficar muito nervoso, deu um nó na garganta e eu não consegui falar 5 minutos de uma matéria esportiva para uma apresentação de um programa que eu estava participando. Foi muito difícil. As primeiras apresentações em público foram difíceis, eu fiquei muito nervoso, fiquei muito tenso, eu tive vontade de chorar, eu tive vontade de correr daquele ambiente, eu tive vontade de sair daquele ambiente e não mais continuar. Não foi tão fácil. É por isso que eu sei o que uma pessoa que tem o medo de falar em público, o que ela sente, quais são os sintomas, quais são os medos que ela tem, porque eu vivenciei na prática esse medo. A situação foi tão delicada, o meu medo era tão imenso, a minha timidez era tão grande, que em alguns momentos eu pensei até em desistir. Mas eu não desisti, eu perseverei. E é por isso que eu estou hoje aqui, para conversar com você, que tem o medo de falar em público e trazer uma técnica relâmpago com 3 dicas importantes para te ajudar, para você acreditar no seu sonho, para você perseverar. É possível sim vencer o medo de falar em público. A primeira dica da técnica relâmpago para você vencer o medo de falar em público é você identificar o seu medo. Identificar a fonte do medo, onde foi que surgiu aquele medo, como foi que surgiu, quais as situações que aconteceram que te bloqueiam. E eu vou te falar como foi que surgiu esse meu medo de falar em público. Eu identifiquei a fonte e me ajudou a vencer o medo. Foi no momento quando criança, quando nós alunos fomos apresentar um trabalho na classe para todos os outros. E eu fui chamado para frente. E na época a situação era muito delicada. Eu vivia numa pobreza, numa situação muito difícil financeiramente. Os meus avós, que foi quem me criaram, viviam numa situação difícil, uma situação financeira muito difícil. E quando eu fui chamado para apresentar, chegou o meu momento, a minha blusa da farda era uma blusa já de alunos que já tinham usado do ano anterior. E ela estava bem rasgada aqui atrás. E na verdade, ela tinha muito remendo, né? A gente não tinha condição de comprar uma blusa. E quando eu fui fazer a apresentação, começou um deboche. Começaram a rir, começaram os colegas a brincar. Aquela situação de humilhação que eu passei me gerou um medo. Qual foi a mensagem que foi passada para o meu subconsciente? De que quando eu fosse para frente de um público, alguém ia rir. Alguém ia debochar. Foi um impacto emocional na minha mente que de certa forma me prejudicou e toda vez que eu ia ser chamado para falar em público, eu ficava pensando nas risadas, naquele momento de humilhação. Mas quando eu consegui identificar a fonte do medo que me impedia de falar em público, começou a mudar. Então, o que é que tem impedido você de falar em público? Qual a fonte do seu medo? O que foi que aconteceu na sua vida que gerou algum trauma, que gerou algum bloqueio? Identifique o medo e será o primeiro passo para você vencer o medo de falar em público. A segunda dica importante da técnica relâmpago para você vencer o medo de falar em público é encarar o medo. Você precisa encarar o seu medo de frente. Você já identificou aquele medo, então agora você precisa encarar. Você vai fugir ou você vai lutar e vencer esse medo? Tem muitas pessoas que estão deixando de ser bem-sucedidas porque não conseguem enfrentar o medo. Seja na vida pessoal ou na vida profissional, você precisa enfrentar aquele medo. É um líder que muitas vezes pode crescer na empresa, mas tem aquele medo de apresentar o seu projeto. É um empreendedor que tem a visão, mas tem o medo de colocar em prática. Então você não pode fugir do seu medo. São os relacionamentos, às vezes até na vida conjugal, onde tem um medo de conversar, de se abrir, e às vezes essa falta de comunicação prejudica também as relações e a vida conjugal. Então você precisa encarar o medo de frente, perseverar para vencer o medo de falar em público. E a terceira dica importante da técnica relâmpago para você vencer o medo de falar em público é ter uma forte motivação.
Qual é a sua forte motivação para você encarar o medo e não fugir? Eu vou dar um exemplo prático para a pessoa que quer vencer o medo de falar em público ou qualquer medo, o medo de empreender, o medo de ir além nos relacionamentos. É você ter uma forte motivação. Você que está me assistindo agora, você está no meio de uma selva e de repente vê um leão, o rei da selva, com aquele rugido feroz e ele vai te pegar. O que é que você vai fazer? Naturalmente, se eu estivesse nessa situação, eu correria. Procuraria um lugar para me esconder, uma árvore para subir, mas vendo o risco da minha vida, eu iria correr. Qualquer pessoa faria isso. Agora vamos inverter um pouquinho. Essa mulher é uma mãe. Ou esse homem que possa estar no meio da selva é um pai. Ou pode ser até você. Se coloque nessa situação. Pode ser você que esteja lá no meio dessa selva e vem um leão para te pegar. Só que entre você e o leão está uma pessoa que você muito ama, uma criança. Pode ser o seu sobrinho, pode ser o seu irmãozinho mais novo, pode ser o seu filhinho, mamãe, pode ser o seu filhinho, papai que está ali, e o leão vai pegar o seu filhinho. O que é que você vai fazer? Vai correr e deixar o seu filhinho lá? Nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém que tem uma criança que ama vai correr. Ele vai procurar proteger, pegar o seu filho, pegar a sua filhinha e sair daquele ambiente, mas naquele momento ele vai ter uma forte motivação para vencer o medo. O que foi a forte motivação? Foi salvar a vida da criança. O amor foi mais forte. A forte motivação naquele momento foi o amor. Então, qual é a sua forte motivação? Seja na empresa, seja no negócio, seja na sua vida pessoal e profissional, qual é a sua forte motivação para você vencer o medo de falar em público? Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, se inscreve também no nosso canal no YouTube, acompanhe as nossas redes sociais, também no Instagram. Eu quero te agradecer e vamos juntos fortalecer essa corrente do bem, para que a gente possa ajudar muitas pessoas a vencer o medo de falar em público.